Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um AgroVip Farm Tech. Vocês já sabem, nós estamos aqui no Congresso da Andave falando com especialistas no setor e tem sido um momento de muito aprendizado aqui, conversar com gente em diferentes segmentos, entender a visão do pessoal sobre essa safra, sobre a próxima safra, quais são os desafios em termos de distribuição de insumos, em termos de crédito, né, Caio? Que é algo que tem conversado bastante. Então espero que vocês estejam gostando. Meu nome é André Bastiani, sou sócio-diretor da AgroConsult e host aqui desse AgroVip. E comigo participa hoje o Valmir Assarici, que é gerente de safra da AgroConsult, é o cara que está levantando dados de cada região do Brasil. Você pode perguntar para ele aí, de qualquer região do Brasil, ele tem um contato lá e tem informação quente para passar para a gente. E também está participando aqui com a gente Caio Mateus, especialista em programas financeiros da FarmTech. Tudo bem, Caio? Tudo bom, André. Mais uma vez aí, obrigado pessoal, obrigado Roncaglia pelo aceitar o convite e vamos que vamos. Isso aí, e nosso convidado, Eduardo Roncaglia, diretor de controladoria da Ouro Fino Agrociência. Ricardo, obrigado aí, Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer o meu, André, Valmir, Caio, representar a Ouro Fino Agrociência nesse podcast e vamos bater um papo produtivo, estou à disposição. Eu sei que está chegando o final do dia aqui, né? A gente já começa a escutar o zoom, zoom, zoom aqui atrás, todo mundo deve estar empolgado já pensando no happy hour que acontece aqui, né? Mas a gente vai tentar se manter aqui atentos aqui para tocar o papo aqui sobre o mercado. Mas é bom também, né? Na aguinha ainda. Aguinha por enquanto. Não é por nada não, mas o stand da Ouro Fino esse ano tá nota 10. E movimentado, né, cara? Até ontem à noite ali. Ontem à noite ficou uma disputa entre Farm e Ouro Fino, hein? Não, juntamos todo mundo ali e virou um negócio legal. Ontem à noite eu consegui participar, mas hoje eu garanto que eu vou longe hoje. Boa! Muito bem, vamos lá então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o momento atual do agronegócio, o momento um pouco da Ouro Fino também. Mas antes, Eduardo, fala aí, quem é o Eduardo aí na Ouro Fino? Quem é o Eduardo? Bom, entrei na Ouro Fino agora em abril de 23. Já estou no agro desde 2004, né? Trabalhei 14 anos na Bayer, em diferentes posições dentro da área financeira, Brasil, América Latina, controladoria, crédito cobrança, controladoria corporativa, e a minha última posição lá foi como diretor de operações estruturadas. Então era responsável por toda a parte de barter, de ferramentas financeiras a cliente. Depois desses 14 anos fui para a CCAB Agro como CFO, fiquei lá 2 anos e meio. Aí já entrei no mundo de genéricos, né, de pós-patente e tal. Depois eu fiquei mais 2 anos e uns 3 meses na Valoriza Agronegócio, em Patos de Minas, já em outro segmento, entendendo o que é indústria de fertilizantes, o que é uma revenda, né, esse contato mais com o produtor. E desde abril assumi a posição de diretor de controladoria na Ouro Fino, então para contribuir nesse momento de crescimento da companhia. Bela trajetória, Eduardo, parabéns. Obrigado, aí. obrigado. Sabe, eu estou percebendo que todos os nossos convidados aqui têm algo em comum. Todo mundo tem 20 anos de experiência de mercado já, cara. Pois é. Pô, então só cara fera que veio participar aqui Não desse dá pra falar podcast, besteira, né? Não dá pra falar Só besteira. viu mundo, a cor desde do cabelo 2000, e se tem cabelo. Exatamente, cara. Eu tô sem cabelo, mas não tenho 20 anos ainda, então... não é o caso Não é o meu caso. do Caio. Bom, tô no time do Caio aí. Tamo junto. Muito bem, mas aproveitando, Eduardo, fala um pouco do momento da Ouro Fino agora. Sei que vocês têm desempenhado um trabalho sensacional, com fábricas belíssimas. Fala um pouco do momento da Ouro Fino. Então, André, entrei na Ouro Fino agora em abril, muito para suportar esse crescimento que a companhia vem. Então, uma companhia jovem, então se pegar, vai completar 13 anos somente agora em 2023, com faturamento aí que fechou em março de 23, próximo a 2 bi de reais, né? Uma empresa que vem trabalhando em inovação, com parcerias principalmente na Ásia, com os sócios japoneses que nós temos. Então, todo um portfólio reimaginado, diferenciado, portfólio agora de patentes. E acho que casa muito com esse momento dessa parceria com a Farm, né? Então, de olhar a inovação, de olhar formas de atender o produtor, as revendas. Então, esse é o momento lá é de assim, foco em excelência operacional, né? Então, como estruturar a governança,
no meu caso, né, na parte financeira, e fazer com que a gente atenda ao nosso planejamento estratégico para os próximos anos, né? E certamente ferramenta financeira no agro, no setor de defensivos, não tem como a gente escapar dessas discussões, dessas estruturações. Né? E quando a gente fala em inovação no agro, né, é tão amplo, né, falar em inovação, porque vai desde lá do produtor, desde que ele começou a utilizar lá a agricultura de precisão e passando aí por uso e a evolução da biotecnologia, utilizando máquinas, e quando a gente também traz para a indústria, né? A indústria como produto e também na questão de crédito, que de fato a gente tem conversado muito ao longo dessa semana aqui do Congresso de ferramentas de crédito, né? E como que elas acabam sendo instrumentos de diferenciação e também produtos, que no final das contas ela vira um produto aqui, tanto para a FarmTech, mas para o Ouro Fino também, porque é necessário você ter instrumentos aí que sejam, que tragam mais atratividade à venda do produto, né? Como é que tem sido isso, Eduardo, junto com a FarmTech? Que tipo de inovações ou que tipo de instrumentos vocês têm trabalhado hoje lá? Assim, eu já conheço a Farm de longa data, né? Mais recentemente na Ouro Fino a gente fechou essa parceria, então a gente está no momento de rodar os pilotos, né? De fazer o teste na plataforma, que acho que esse é o grande diferencial, né? Com essa máquina de crédito digital que tem na Farm. Então a gente está nesse momento de fazer pilotos, e como você falou, não é só o produto, né? Vai todo o atendimento ao produtor. No nosso setor é extremamente intensivo no financiamento, né? Então a gente precisa buscar formas ágeis, modernas, e eu gosto de falar assim, a gente precisa ter um portfólio também de ferramentas financeiras, né? Então você pode falar de barter, você pode falar também do produto da Farm, né? Então assim, formas de viabilizar, né, a venda do produto em si, o produtor e para o distribuidor, né? Mais cedo, né, Caio, a gente estava falando, né, quando a gente fala de crédito, né, a gente tem volume, que é importante a gente pensar que ter esse recurso disponível no mercado para oferecer ao produtor. Tem a variável taxa de juro, que também é um grande diferencial. Sim. Não adianta também você ter um produto que não seja competitivo. Prazo que tem que estar ligado ao negócio do produtor agrícola e sempre buscando se alongar esse prazo cada vez mais, que é o que o produtor quer também, mas também a agilidade, né? Porque a nossa agricultura é muito dinâmica, então não dá para você também exigir que o produtor tenha que voltar em cartório, assinar um monte de coisa, demorar até a liberação. Então eu acho que é algo que tem que caminhar em conjunto, né? E eu só vejo que a gente consegue evoluir nisso quando a gente trabalha com tecnologia. Sem dúvida, André. Eu acho que nem você bem falou, né? O crédito ele acaba sendo um produto, tem que ser um portfólio de ferramentas, e o crédito, quando ele chega na ponta da forma correta, bem estruturado, ele fomenta crescimento, ele fomenta diluição de risco, ele fomenta N coisas, né? E nós que estamos aqui no crédito agro, na parte financeira do agro, é aquela coisa, né? A gente participa de um mercado intensivo em capital, que já trabalha com grandes prazos de venda, né? E cada vez mais ele é intensivo em capital de giro, né? Então é super relevante trabalhar esse crédito de uma forma que ele junte, vamos dizer assim, as engrenagens, a parte financeira, a parte comercial, a parte, vamos dizer assim, técnica da coisa. Eu acho que, de maneira geral, o mercado de capitais, né, a Farm, como ela vem se posicionando, tem trazido grandes parcerias, né, Edu? Você imagina que leva um tempo para você desenvolver o produto, para você colocar no mercado, você faz uma campanha de vendas, tem toda a competitividade do produto em si na ponta. O produto financeiro tem que ser de fato viabilizador, né? Porque se ele vier para complicar, né, pro RTV na ponta, aí começa a vir ao contrário, né? Sim. Então tem que ser um negócio que seja muito fluido no final, né? Então o cara já tirou o pedido, não pode enroscar ali na ferramenta financeira. Então acho que essa agilidade é fundamental. Acho que não basta ser a ferramenta, né? Ela precisa ser assertiva, né? Isso. Ainda mais no momento que vocês estão, né, Eduardo, porque vocês cresceram demais ao longo dos últimos anos, o mercado também cresceu e várias soluções acabam sendo colocadas, não só soluções de crédito, mas soluções comerciais também. E daí imagino que você, como controlador dentro da empresa,
passe aí alguns mal bocados, né, para você conseguir conciliar uma série de sistemas de informação para que tudo rode no momento certo. Esse é um desafio, né? Existem diversas ferramentas no mercado, né? Nós temos as ferramentas mais top que existem, seja de CRM, seja o RP e vários outros sistemas, ou de BIs, né? Então acho que o desafio realmente como conectar tudo isso é que você tenha no final informações úteis, né? Porque dados é o que a gente mais tem hoje no mundo, né? O que você extrai de útil de tudo isso, né? Acho que esse é o grande desafio nessa integração, né, de TI com diferentes sistemas. E daí pessoas, né, Eduardo? Eu sempre no final vou te fazer uma pergunta sobre desafios e o meu vem muito nesse sentido, que é você ter pessoas preparadas para conseguir ao mesmo tempo conversar com o produtor, que muitas vezes está falando de um produtor que tem uma cultura avessa à tecnologia ou mesmo avessa à digitalização do crédito, por exemplo, e você conseguir juntar isso com o teu cara lá de BI, com o teu cara de sistemas de informação, juntar com o de crédito, é um desafio gigante, né? Aí vai naquele papel de você segmentar e entender o seu cliente, né? Putz, para esse aqui dá para eu chegar com o celular e ele rabiscar ou tirar foto, ele vai entender. Para esse aqui, cara, esse aqui eu preciso tratar diferente. Então acho que entender quem que é o seu público, né? Acho que esse é o fundamental. E aí parte de pessoas capacitadas de ter essa leitura, né? De ter esse feeling de conhecer o cliente. E você tem que ter também as ferramentas para atender todos eles. Você tem que estar pronto é o que fala, a prateleira tem que estar pronta. Dependendo do momento eu pego aqui, eu pego ali, e isso, assim, quando eu falei no começo de portfólio, eu preciso ter uma prateleira de portfólio de ferramenta financeira. Para esse cliente esse aqui serve, para esse outro produto. Então essa é um pouco da dinâmica, né, que a gente está estruturando para atender ainda melhor nossos clientes. Caio, a gente falou bastante aqui de digitalização do crédito, falamos também da necessidade, né, da gente trazer ferramentas mais modernas, né, e não ficar tão preso aí ao plano safra. E com isso a gente começa a pensar na garantia de uma forma um pouco diferente, né? Porque hoje quando a gente pensa em garantia, ou a gente está trabalhando com o penhor de safra, ou está trabalhando aí com uma hipoteca. Você acha que a gente passa a mudar o crédito e ele está muito mais focado, por exemplo, na leitura de um balanço do produtor ou na leitura da governança desse produtor? Sem dúvida, André. Acho que assim, a gente falou muito de dados aqui agora, né? Como que esses dados se organizam e trazem uma melhor governança, né? E isso acaba trazendo qualidade na análise de crédito, qualidade nas tomadas de decisões, tanto dos participantes de fornecimento, quanto nos fornecedores financeiros. Eu acho que toda essa questão da gente poder cada vez mais trabalhar esse histórico, conseguir trazer, vamos lá, né, uma sofisticação ali nos nossos modelos de crédito, acaba dando mais liberdade para a tomada de crédito do produtor e das revendas, né? Então, assim, da minha experiência que eu tive, né, trabalhei em crédito na indústria também, sempre foi um crédito balizado em garantias, né? Sempre você dava crédito por garantia. E eu acho que agora a gente está no momento, talvez, né, dessa questão da mudança na governança, de rapidamente trazer uma transição ali, da gente organizar esses dados e fazer como a gente faz no varejo, em diferentes setores, e começar a dar crédito clean, né? Diferentes formas, né? A gente tem que saber que nem o Edu falou, em que momento funciona cada uma dessas ferramentas, né? Tem que respeitar esses momentos, mas eu acho muito bacana quando chego no produtor lá e o cara me mostra o balanço. O cara tá na física, mas ele mostra o balanço ali da empresa dele. Daí você consegue legal fazer todos os índices de liquidez ali, ver a alavancagem. Mostra que o setor está se profissionalizando também do lado do produtor, né? A inovação também de como que você está gerindo o negócio. E isso facilita a nossa vida, né, Eduardo? Sem dúvida. Esse aí dos caras de crédito aqui, de finanças a gente quer ter na carteira, né? Eu acho que vai muito em linha com o que o Caio falou. Na minha percepção, as garantias elas estão ficando para trás, né? Assim, como principal driver para a concessão de crédito. A gente falou de safra, né? De plano safra, na parte de taxa de juros também já foi. Garantia também não tem para todo mundo, né? Então tem que buscar novas formas.
E eu particularmente acredito muito nessa gestão de carteira, na diversificação de risco, no comportamento do cliente, né? Então como que ele se comporta, não que ele foi 10 anos bom, ele continua sendo bom. Não, você precisa acompanhar, entender a jornada desse produtor ou da revenda. Eu acho que isso é fundamental e conecta com essas ferramentas financeiras, né? Que ele está olhando o portfólio, ele está olhando o risco de uma maneira mais ampla, né? Não é individualizada, mas ainda o foco são nas demonstrações financeiras Sim. tradicionais, né? Que é também um desafio. Então, a competência, né, das revendas ou do produtor, como você fala, o produtor te entregar uma demonstração financeira, isso é espetacular. Alguns anos atrás, certamente o Valmir rodando pelo Brasil não via isso, né? Então, por quê? Porque é importante o cara ter crédito, ele vê a importância disso. Uma revenda hoje, se não tiver um balanço estruturado, auditado, com boas práticas, quem está do lado do credor, como que vai olhar isso, né? Então, de fato, é fundamental isso. Por exemplo, no nosso caso, hoje a gente tem um programa de relacionamento que chama Reimagine Ganha Ouro, que tem um book de serviços. Dentre esses serviços tem toda uma gestão financeira, Legal. de RH, para quê? Justamente para aproximar e para garantir a perenidade da revenda ou do produtor, senão não adianta, aí é voo de galinha, né? Curtinho, tá? Então, acho que essa é a importância, né, da governança em si, né? Agora, Eduardo, estamos entrando aqui na safra 23-24, o produtor está começando a plantar já no sul aí, com uma série de desafios em termos até de comercialização de insumos, porque passa a ser um ano um pouco diferente, né? A gente veio de anos muito bons em termos de rentabilidade, o produtor plantava, o preço subia, tinha margem, produzimos muito bem também ao longo desses últimos anos, mas a gente começa a entrar num ano um pouco diferente. Diferente porque os preços das commodities que se desenham são preços mais baixos. Sim. E a margem do produtor, apesar de voltar talvez para níveis históricos, o produtor começa a carregar um pouco mais de risco na sua operação. Como é que vocês estão vendo também esse momento de movimentações do mercado lá para a safra 23-24? Então, o mercado hoje de defensivos ele está realmente bem atrasado comparado com o ano anterior, né? É um ano, falar atípico, né? Porque vem de uma pandemia, né? Com falta de produtos, então isso meio que deu uma bagunçada, né, no mercado e perdeu um pouco da referência. Tem algumas moléculas que ficaram um pouco mais estocadas, mas não é generalizado, né? Então esse é um ponto de atenção que eu diria para o produtor, não é generalizado. Tem uma questão de lead time, o Brasil é altamente dependente de importação, né, de ingrediente ativo ou de produto formulado, e o produtor vai plantar, né? Então assim, o foco, que aí a gente fala, serve tanto para o ano bom como para o ano ruim, ou ruim é o mais desafiador, né? Não acho que é ruim, acho que é mais desafiador, como você falou, é a gestão. Então é o foco na produtividade, é foco na gestão da margem dele, então de fazer as travas certas, né? Tem um risco de uma queda ainda maior ou de usar algum derivativo para uma alta. Eu acho que essa gestão, essa profissionalização mais completa, que no ano desafiador é o que faz a diferença. No ano bom, a ineficiência ela Passa, fica né? ali meio mascarada, né? No ano desafiador, aí o cara que tem um balanço, que entende o número dele, que sabe quanto custa uma saca de soja, ele tem muito mais chance, né, de viver, de enfrentar esse ano mais desafiador. A gente já falou isso aqui outras vezes, né, que até então, até o produtor ruim estava fazendo dinheiro. O cara podia ser ineficiente, mas ele estava produzindo na média e estava fazendo dinheiro. Hoje não dá para imaginar aquele produtor que não está plantando pensando nos 70, 80 sacos. Ele tem que focar isso daí. Porque tem esse potencial, né, Valmir? A gente rodou agora o Brasil inteiro e é engraçado como a gente faz aquelas amostras em lavouras, né? Mais de 1.700 lavouras que a gente percorre. É impressionante como vão se repetindo produtividades de 80, 90, 100, 110 sacos. Coisa que há pouco tempo, né, Valmir? Pra gente era imaginável, né, pensar 80 sacos de média numa fazenda. Tem várias fazendas alcançando esses resultados. Daí a gente fica até pensando, né, para o próximo safra, né, por mais que tenha uma redução aí de margem, qual que tem que ser a decisão do produtor, né?
focar na redução do custo ou focar de fato no aumento de produtividade. Eu acho que isso o Valmir consegue contribuir bastante aqui, né, Valmir? Exato, André. Acho que esse movimento ele ficou bem claro, né? Se a gente pegar o resultado do último Rally da Safra, nós tivemos 8, 9 estados bateram recorde de produtividade. A curva do percentual de lavouras acima de 60, 70 sacos, ela é o dobro do que era 5 anos atrás. Acho que é um processo que não tem como voltar para trás. Esse investimento do produtor ele vai continuar sendo feito, mas com mais desafios. E aí entra a parte da gestão, né? Acho que é uma gestão profissional, é uma gestão do custo, é uma gestão do risco. Ele sabe também, esse produtor, a cada dia ele sabe o quanto maior o risco que ele quer correr. Aí ele vai deixar totalmente aberto, ele vai fazer uma safra, vai comprar insumo e não vai vender. Então acho que é isso que a gente vê lá também na AgroConsult. E quando a gente fala em termos de produtividade e investimento, né? O produtor ele deve continuar investindo na próxima safra, apesar de uma comercialização de insumos mais tardia, vamos chamar assim, né, que ela é talvez o ano mais tardio dos últimos anos, e também no nosso histórico lá é a mesma coisa. O defensivo é o insumo mais atrasado na comercialização. A gente estima que está em torno, abaixo ainda de 60% comercializado a nível Brasil, enquanto no ano passado esse número já era 90%, ou até mais. E aí eu acho que vem um desafio novo, inclusive de logística, né? Vocês veem alguma coisa nesse sentido? Assim, nós já tomamos, apesar da carteira, como você falou, a negociação não ter avançado no mesmo patamar, a gente confia que vai ter essa demanda. Então a gente tomou algumas decisões justamente pelo lead time, né? Porque a gente entende que assim, tem produto que não dá para esperar. Então a gente precisa ter ali. Então a gente tomou algumas decisões, a gente vai ter produto na hora certa, né? Para atender o produtor. Mas sim, tem um grande risco de encavalar tudo em poucas semanas, e aí tem logística de porto, depois interna do distribuidor para fazenda. Eu vejo assim que esse aí pode ser um gargalo, tá? Eu confesso que eu já estive mais preocupado, principalmente pela questão do fertilizante. Mas ao longo das últimas 2-3 semanas o mercado acabou andando mais, até o fertilizante a gente já voltou aos níveis, igualou os níveis do ano passado, então já trouxe um alívio. Mas tem diferenças regionais gigantes. Isso, gigantes. Por isso. Você tem diferenças regionais, tem diferenças de fungicida, herbicida, inseticida, diferentes níveis de estoque. Então assim, o produtor precisa estar atento à revenda, né, que segmento que está mais estocado ou não. Mas o que a gente tem visto é que o produto tem ido para o campo, que é um bom sinal, né? Então tá puxando, tá começando a negociação do eu acho produtor. que isso tá muito atrelado com o momento de decisão do produtor. Isso. Muito produtor não decidiu. Isso. Você pensa a segunda safra do ano que vem, não decidiu o que vai fazer ainda. E ele vai levar isso quanto mais para frente possível. Mas eu também concordo, compartilho dessa visão, Eduardo, que vai acontecer. Não tem como não acontecer. Talvez existam algumas mudanças, né? A gente já falou outras vezes aqui, milho verão, série área para soja, mas a segunda safra precisa se consolidar. E a gente tem que lembrar também, né, que quando a gente fala de agro, não é só soja, não é só milho, a gente tem cana que está num momento muito vantajoso, o próprio algodão também com um momento muito bom no mercado, então o agro é amplo, né? Isso. Não, a gente tem um portfólio muito grande de cana, né? A empresa basicamente nasceu no berço da cana, né, em Ribeirão, e de fato tem uma importância no portfólio, mas os cereais acaba puxando muito, né, essas discussões, mas a gente vai estar preparado para atender, mas é um ponto de atenção. Não acho que é tão crítico igual pandemia, essas coisas, mas é um ponto de atenção. Talvez em alguma região atrasa um pouco, aí gera aquele estresse, mas Eduardo, acho que não é tão arriscado. Acho que nos nossos monitoramentos, que a gente vai monitorando a produtora mensalmente, quinzenalmente lá na AgroConsult, e o comportamento é exatamente esse. Eu vou tomar a decisão quando eu estou postergando a decisão o máximo que eu conseguir. E a gente até questiona o pessoal, mas não vai faltar? Não passou o tempo? Não tem problema de você ficar sem?
aí eu vou lá e vou comprar o que tiver. Então talvez a empresa, escutando isso, ela tem que estar preparada para isso, né? Isso, você tem que tomar risco. A gente tomou algumas decisões em boa parte das moléculas, né? Porque você tem uma média, você tem um nível que não... Você não está falando de redução diária, então assim, vai ter a demanda, né? Então, a gente vai estar preparado. Agora tem um ponto interessante aí, porque de fato a gente não vê a agricultura andando para trás em termos de diária. Mas em termos de escolha de produto, você imagina que possa haver sim algumas mudanças, principalmente o produtor buscando, por exemplo, redução de custos, trabalhando cada vez mais com genéricos? Você vê como uma oportunidade para o mercado de genéricos que a gente está passando agora? Então, aí vai muito do que você falou. Será que ele está focado em que viés? Se ele estiver olhando na ponta da produtividade, ele vai continuar na tecnologia. Se ele estiver mais no custo, vai no genérico. O mercado de defensivo, boa parte dele é genérico. Né? Hoje, o portfólio da Ouro Fino é 60% genérico, 40% diferenciações entre patentes e formulações inovadoras. Né? Então, ainda é boa parte do mercado, né? Mas aí, de novo, aí volta na questão da segmentação. Cara, estou olhando mais para a produtividade ou para o custo? E aí ele vai tomar a decisão, né? Muito bem. Acho que também, André, acho que a palavra que a gente mais escuta também que vem do campo é estabilidade. Vou buscar uma estabilidade. Talvez aquele produtor que está mais avesso ao risco, ele não vai deixar de investir, mas talvez ele não seja aquele investimento mais top que ele já fez nas lavouras. Eu vejo isso muito no milho segunda safra. No milho segunda safra, não tenho dúvida alguma, ao longo desses últimos anos, só teve milho de alta tecnologia, né? O cara investindo o máximo porque o preço era muito bom. Talvez agora ele de fato tente adequar um pouco melhor a realidade dele, os materiais que ele vai utilizar. Sem dúvida, e eu acho que até o resultado prático da safra de milho, ela leva a essa decisão. Porque se a gente, qual é o grande diferencial da safra 22-23 que está acabando a colheita, né? Que ainda vai se prolongar até setembro essa colheita, mas já está na reta final. As últimas lavouras, que normalmente ela tem o menor potencial produtivo, esse ano elas foram boas. Então assim, o grande diferencial é que até o milho que seria ruim, ele não foi ruim, ele foi bom. Então o produtor vai levar essa decisão também em conta para a decisão do próximo ano. Muito bem. Eu queria mudar um pouco aqui o nosso rumo da conversa e até trazer um pouco desse momento da Andave aqui, né? Estamos aqui com toda a indústria reunida, pessoal das revendas, e a gente fala muito dessa questão de consolidação do setor e muitas indústrias, inclusive, estão participando, né? Comprando loja ou se colocando lá na ponta. Eu queria que você trouxesse um pouco de como que é a visão aqui da Ouro Fino em relação a isso daí e como a Ouro Fino está se relacionando com esses grandes grupos consolidadores aqui. Estamos junto com todos eles, temos aqui uma preferência. Como tem sido isso? Bom, a gente se relaciona com todos, né? A nossa estratégia é de fato levar o nosso portfólio no Brasil inteiro, buscando em cada região estar melhor posicionado, né? Então a gente tem parceria com todos os grupos consolidadores, mas esse é uma parte do mercado, né? Então a gente atua em todos os níveis, né, das revendas, e então a gente tem revendas menores, a gente tem um canal digital que atende, né? Então tem toda essa segmentação dentro da companhia para melhor atender esses grupos, porque as necessidades são diferentes, né? Então acho que entra, voltando de novo, entender quem que é o público, né, que está comprando seu produto, que é parceiro, para a gente atender da melhor forma possível. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast e a gente sempre traz uma pergunta aqui para o nosso convidado, para a gente falar dos desafios dos próximos anos do agronegócio. E daí eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão aqui, qual que é o principal desafio que o agronegócio brasileiro vai vivenciar nos próximos 10 anos. André, na minha opinião, o maior desafio é pessoas. Tamo junto. É a capacitação dos profissionais, e aí eu falo de qualquer área de especialização. Puxando para o meu lado de finanças, o que foi a minha experiência morando no interior de Minas? Você tem empresas com faturamento altíssimo,
mas com um gap de competência, né? Então, como que a gente faz esse desenvolvimento? E aí talvez é uma política público-privada, com universidades, o que é que seja, porque qual que é o motor hoje do Brasil? Mais de um quarto está no agro. E eu senti essa carência, né? Não é menosprezando, não é nada, mas assim, é um desafio para o interior, porque a gente tem empresas que faturam bilhões no interior, mas estão longe dos grandes centros. Como que eu levo essa capacitação, né? E aí, vamos lá, falar de inteligência artificial, agricultura de precisão, mas se você não tiver um cara para operar aquela máquina, porque não vai ser 100% automatizado, você vai ter que ter alguém para dar um comando ou para pelo menos apertar um botão e saber que botão ele tem que apertar. Essa pessoa precisa estar capacitada. Então, na minha opinião, qualquer área de atividade do agronegócio é a capacitação profissional. Bom, a gente compartilha da visão, para mim também demais, né? é o maior desafio e de fato é em todos os elos. Eu vejo lá na AgroConsult, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de sistemas, é o cara de TI que tem que entender um pouco de agro também, não existe profissional. Quando a gente vai para o lado financeiro, né, para estruturar você deve ter passado muito por isso, né, Caio? Estruturar algo novo para finanças, mas daí o cara conhece de finanças, mas não conhece de agro. Ou conhece de agro, não conhece de finanças. É difícil. E quando a gente pensa em outras tecnologias, acho que não é diferente, né? Então, concordo plenamente, pessoas é um grande gargalo. O Valmir que não compartilhou ainda a sua opinião, Valmir, em relação ao maior desafio dos próximos anos. Olha, eu concordo com vocês que pessoa é um desafio, mas vamos trocar ele, né? Eu vou escolher uma outra aqui, então. Acho que foi, né? Acho que a lista de desafios, acho que ela é grande, né? Então, se a gente tem que escolher um, eu acho que escolheria de transformar o agro, que já é tech, sim, e não só em pop, né? Transformar ele em top também, né? Acho que a gente tem levar o quanto o nosso agro ele é sustentável, essa falta de comunicação, chegar até a ponta, né? Chegar até o grande público, né? Chegar aos centros urbanos, que o que a gente já faz de bom também no agro. Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Porque top a gente já é, né? Só precisa o mercado talvez conseguir enxergar melhor isso. E a gente, talvez a responsabilidade não seja nem do mercado, né? Seja muito mais nossa, né? De conseguir comunicar isso melhor, que a gente ainda apesar de estar no podcast aqui, a gente se comunica muito mal ainda, eu acho. Eu acho que sem dúvida, André, acho que é o grande desafio. Era um dos temas trabalhados aqui já no seminário também, né, no congresso. Ontem uma boa parte do dia foi debatido essa comunicação. Eu acho que é um dos pilares aí para a gente trabalhar também, para mostrar o quanto de coisa boa que a gente já faz no agro. Sim. Muito bem. Caio, quer complementar? Pessoal, acho que não tem nem muito o que falar aí, né? Vocês falaram super bem. Eu acho que esse papel nosso aqui de, bem ou mal, de ter esse momento, esse espaço aqui, faz muito parte desse movimento, né? E contem com a gente aí de novo, Edu. Obrigado pela participação, pessoal. Acho que foi muito bom o papo. Muito bem. Valmir, últimas palavras? Não, só tenho a agradecer a participação mesmo. Eduardo, obrigado mais uma vez aí pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente. É coisa simples, mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aí acaba agregando muita informação. Agradeço demais, André, Valmir, Caio, principalmente pelo convite. É uma experiência super bacana compartilhar um pouco do conhecimento e espero que tenham gostado. Não, adoramos. Valeu, Eduardo. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos vocês.